Vai ser rápido. Vapt-vupt. Vapt-vupt. Gênesis 13. Estamos lendo, fazendo a leitura bíblica, né? Caderno dos Sonhos. Quem está aí na leitura bíblica? Ah, coisa linda. Eita, igreja alinhada. Então vamos lá, né? Então você já leu essa passagem, certo? Eu vou ler apenas 2 versículos. Gênesis, no capítulo 13, o versículo... Os meninos, Samuel e Michael, pode descer para tomar uma aguinha. Isaac também, se quiser tomar uma aguinha, pode ir. Já pedi Isaac ali no privado para ficar comigo. Oi? Miguel. Oi, gente, eu sempre Samuel, né? Miguel, aleluia. E Michael e Isaac vai me ajudar ali. Então vamos ler, gente, 13, nós vamos ler o versículo 3 e o 4 apenas, para ganharmos tempo. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar, o 4 agora, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Eu quero ler com você agora o versículo 4 na versão King James atualizada. Versículo 4 de Gênesis 13. E Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus naquele altar, invocando o nome do Senhor. Abraão voltou para onde? Fala mais alto, gente que está pobre. Abraão voltou para onde? Para quê? Para invocar ao... Amém, glória a Deus, aleluia. É sobre isso que nós vamos falar hoje, porque você crê que nós estamos vivendo o ano da manifestação da glória de Deus? Você crê nisso? Você crê que nós estamos vivendo um tempo de aceleramento profético aqui nesta igreja? Você crê nisso, gente? Diz um amém bem forte aí, diz que você está comigo, pelo amor de Deus, para eu não desacelerar aqui. Aleluia, glória a Deus. E o que é isso, missionário? O que é esse aceleramento profético? Eu te explico. O aceleramento profético é quando Deus intervém no tempo natural e faz com que as coisas aconteçam mais rápido do que humanamente aconteceria se fosse por nós mesmos. Olha que doideira. Deus, ele faz as coisas acelerarem, aquilo que levaria anos, aquilo que levaria tempos, aquilo que levaria meses para acontecer. No aceleramento profético, quando você vive isso, isso acontece de uma hora para... Não, fala mais alto, de uma hora para... Isso é aceleramento profético. Nós estamos falando de velocidade sobrenatural, de aceleramento sobrenatural, de força sobrenatural, de velocidade dos cavalos, e é isso que nós estamos falando. Quem vive esse aceleramento profético, que nós estamos tratando aqui na igreja já tem um tempo, já tem algum tempo, quem vive esse aceleramento sai de um nível para outro muito rápido. Vem de um nível mais baixo e sobe de nível espiritual, por exemplo, muito rápido, é de uma hora para outra. Quem vive o aceleramento muda de cenário de uma hora para outra. Quem vive o aceleramento vê portas que estavam travadas se abrirem rapidamente de uma hora para outra. Quem vive o aceleramento profético sai do leito de morte, por exemplo, e começa a sair pelas ruas profetizando vida de uma hora para outra. O que é isso, missionária? Aceleramento profético. Você tomou posse daquilo ali. E quando você vive esse aceleramento profético, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, pastor Zé. As coisas começam a acontecerem com você de uma forma que você mesmo, Murilo, acaba olhando e dizendo: uau! Igualzinho que eu pedi a Deus. Está acontecendo igualzinho eu pedi a Deus. Sabe o que é isso? Aceleramento profético. Eu não quero que você esqueça essas duas palavras. Eu não quero que você esqueça essas duas palavras. Eu preciso que você fique com essas palavras gravadas em teu coração. As pessoas ao seu redor vão olhar para você e vão dizer: uau, como assim? De repente... De repente ela mudou. De repente isso aconteceu. De repente passou de funcionário a patrão. De repente vendeu casa. De repente trocou de carro. De repente o negócio aconteceu. Aí você vai virar e vai responder: foi Deus que fez. E Miquel mandou Ué, Renata, como é que foi tão rápido assim?
Como é que foi tão rápido assim do nada? Cresceu do nada, alavancou do nada. Oh, foi Deus. Ah, você não está acreditando nisso aqui não? Levanta a tua mão direita aí e diz: foi Deus. Rosana, vão te olhar e vão dizer: ué, tá vendendo açaí agora para Maricá inteiro? Do nada? Não, foi Deus. Ah, meu irmão, eu creio muito nisso. Ah, eu creio muito nesse negócio. E Abraão viveu esse aceleramento profético. Eu não estou falando isso aqui em vão, não. Tá tudo alinhado. A pregadora não está perdida, não. Abraão viveu esse aceleramento profético, alinhadinho ali com o propósito. E você vai entender esse mistério aqui, porque quando Abraão volta ao altar, que é o local da adoração, que é o lugar de invocar o nome do Senhor, a partir daquele momento, é a partir daquele ponto, não é a partir do ponto da primeira promessa, é a partir deste ponto, a partir do ponto em que Abraão, você vai ler e você vai entender. Se você prestar atenção no texto, você vai entender que é a partir deste momento que ele vem, refaz o altar, invoca ao Senhor. É que o ministério dele vai adiante, percorre adiante, meu irmão. Oh, Jesus. Aí vamos lá. Nós sabemos que Abraão foi um grande homem, um homem de muita fé, um homem de intimidade com Deus, conhecido e falado como pai da fé, citado na Bíblia mais de 70 vezes, por conta da intimidade que ele tinha com Deus. E agora ele está lá com o pai, Terá, e eles estão de uma cidade, e agora eles se mudam para outro lugar, um lugar chamado Harã. E eles chegam naquele lugar, vivem naquele lugar, se posicionam naquele lugar, ele ainda debaixo da proteção de seu pai. E agora a Bíblia vai nos dizer que Terá morre, o pai de Abraão. Passa-se um tempo em que Terá morre. E aí agora sim, Deus se manifesta para Abraão. E Deus faz a Abraão a tão famosa promessa que nós conhecemos. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Todo mundo conhece essa história. Mas por que, missionária, sai da tua terra? Sai do meio da tua parentela, sai de perto dos seus parentes. Por quê? Vamos entender. Se Abraão ficasse naquela terra, naquele lugar, onde a cultura era contaminada, onde a terra era idólatra, o povo era idólatra, o povo não queria saber de Deus, ele não conseguiria avançar a visão, ele não conseguiria avançar naquilo que Deus tinha para ele. Ele nunca, jamais conseguiria dar o salto extraordinário, Diácono Alberto, que Deus tinha para ele, se ele continuasse naquele lugar, no meio daquelas pessoas. Ponto. Por que, missionária? Eu vou responder, porque eu gosto de responder esse negócio. Eu gosto. Porque quando você se envolve com pessoas que não estão no mesmo alinhamento que você, quando você se envolve com pessoas que não querem nada com Deus, só quer saber de farra, só quer saber de bagunça, não quer saber de Bíblia, não quer saber de orar, a cada dia mais mergulha no pecado e acha que está tudo certo, você acaba tendo os teus ouvidos e olhos espirituais fechados e não conseguem enxergar e ouvir o que vem do céu para a tua vida. É por isso que Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, Ele fala logo que sai desse ambiente. Oh, meu Deus. Misericórdia da minha vida, Senhor. Porque o entendimento, Renata, fica contaminado. Você está ouvindo a voz de tudo e todo mundo ao teu redor, menos a voz de Deus. É por isso que Deus faz o quê? Muda o ambiente, muda a geografia. Sai dessa cultura. Muda de pessoas a sua mesa. Começa a se alinhar com gente que está no mesmo propósito que o seu. Eita!
Para quê, missionária? Para caminhar junto, para entender junto o propósito, para não ter inveja, olho grande, disse-me disse, fofoca com teu nome. Vive reclamando que fulano e beltrano está fazendo fofoca com teu nome, mas senta à mesa com ele e acha que é amigo. Misericórdia aqui, Senhor. Como diz Marco, abreviando tudo, misericórdia. Misericórdia. Não é difícil, gente. Aí vamos lá, para dar tempo. Preste atenção, na Bíblia não tem palavra que foi escrita em vão, ou foi colocada ali só para tapar buraco, não. Não tem. Deus não dá nenhum direcionamento em vão. Quando Deus fala a Abraão, sai daí, sai do meio desse povo, Ele fala com um direcionamento certo. Oh, meu irmão, se você não entender isso aqui de uma vez por toda, o direcionamento é: sai da tua terra, sai do meio dessa cultura que te prende, sai dessa cultura de miséria, sai dessa cultura do pouco, sai dessa cultura demoníaca, no nome de Jesus. Aí Deus vem e continua: agora sai do meio da tua parentela, porque para viver saltos extraordinários, você precisa confiar somente no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Enquanto você estiver no meio do teu povo, vai chorar miséria. Pelo amor de Deus, Deus te chamou para algo muito maior. Para de choramingar no ouvido de parente, amigo fofoqueiro, que só quer expor tua vida para os outros. Eu temo e tremo perante a presença de Deus e diante desta presença, porque Ele sabe o quanto eu relutei para não trazer essa palavra. Meu esposo está a meu favor e Ele sabe. Quantas vezes eu li Ezequiel 37, falei com o pastor Dom, o pastor Renato subiu aqui. Como eu queria falar, profetiza, só seco, irmão. Aleluia. Como eu queria trazer essa palavra hoje. Pastor Dom me olhou e falou: aí, missionário. Eu falei, confirmação de que não era mesmo. Quem sabe o que a igreja precisa ouvir, quem sabe o que eu preciso ouvir, porque primeiro bate aqui para depois bater aí. É Deus, né, Angélica? É Deus, é Ele. É Ele. Mas que nós temos uma triste e feia mania de toda vez que dói, aperta, a gente corre para o amigo. Corre para o amigo no zap, achando que é amigo mesmo, achando que a gente pode confiar. Pode nada, irmão. Pode nada. Deus está falando: sai da dependência emocional, sai da dependência dessa pessoa. Larga agora aquilo que você depende, porque a tua dependência tem que estar em mim. É assim que Ele diz. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo assim para Abraão: quer viver saltos extraordinários, Abraão? Sai daí, se livra desse povo que só quer te sugar, que só quer tomar suas energias, que enquanto você está de pé, está do teu lado, mas quando você cai, vira as costas e não está nem aí para você. Passa a colocar tuas energias naquele que Deus te direciona a colocar. Eita, dói, mas é verdade. Aprendi na marra. Deus está dizendo para mim e para você: tem lugares, Tamara, que não combina mais com a gente. Tem lugares, pastor Renato, que a gente chega, o cheiro incomoda. Não sei se é só comigo não, gente. Não sou santa não, pelo amor de Deus. Maior dos maiores dos pecadores sou eu aqui. Tem lugar que a gente chega, o cheiro incomoda, o aspecto incomoda, as paredes incomodam, a cadeira incomoda. Você fala: rapaz, Thaís, que doideira é essa? Que eu não cabo mais nesse lugar. Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu tenho que pedir demissão? Ore. Quem vai dizer é Ele. Mas como é que eu vou sair desse lugar agora, Jesus? E como é que eu fico? Dependa dEle. Tá doendo, pastora Mary. Obedeça. Quer viver saltos extraordinários, meu irmão? Obedeça. Eita, Marcos do céu, estou sentindo a presença de Deus aqui. Quer viver saltos extraordinários? Obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Obedeça. Levanta a tua mão lá no andar de cima e glorifica. E diga: eu obedeço.
obedeça. Porque no versículo 4, nós lemos, diz assim: saiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Sabe por quê que Abraão saiu? Porque ele não era igual a mim, a você, covarde. Somos covardes. Temos medo de depender do Deus que pode todas as coisas. Como Marcos falou aqui, citou a Bíblia. Aquele que sustenta a estelinha, até as árvores no campo. Como não vai Tiago nos sustentar? Abraão não teve medo, ele obedeceu e resolveu depender. Ele não insistiu naquilo que Deus já havia mandado ele largar. Ele falou: eu vou sair daqui. E ele sai. Deus já nos direcionou e já disse. E essa palavra não é a primeira que é pregada aqui nessa semana, porque quando Deus usou o pastor Renato muito forte aqui no domingo pela manhã, Deus falou sobre isso. Não está gravado não, né? Cheguei em casa numa ânsia para ouvir aquela mensagem de novo. Não estava gravado não. Deus já falou, saia, e Ele está confirmando aqui. Saia. E eu falei, Senhor, eu vou falar de novo o que o pastor Renato falou. E ele falou, fala. Fala. Fala, obedeça, crente. Porque já foi falado aqui pelos nossos pastores. Vamos viver saltos extraordinários? Vamos. Mas precisamos consertar o altar. Precisamos consertar o altar da adoração e invocar o nome do Senhor, colocar Ele em primeiro lugar, porque Deus não habita em altar destruído, sujo, contaminado pelo pecado. Deus não quer intimidade com aquele que só sabe dar as costas para Ele e só vem choramingando na hora da angústia, da dor, da tristeza, do luto. Ele quer que você dependa dele na bonança, na tristeza, na alegria. Oh! Ah, Jesus! Não tenho muito mais tempo não, mas eu vou finalizar, vou chegar onde a gente estava, vai ser rápido. Abraão obedeceu, a Bíblia diz que ele sai, começa a trajetória dele. Passa por lugares, Thaís levanta altares, levantou 2 altares até então, até o versículo que nós lemos. E é lindo estudar sobre Abraão. Quando você estiver fazendo a sua leitura, leia o texto. Procura os pastores, nos procura se você tiver alguma dúvida. Leia livros, sabe? Não confia muito na internet não, assim, mas leia livros. Porque é lindo detalhar a história de Abraão. E ele levanta altares de edificação e invocação ao Senhor. E nessa trajetória, ele está indo. E agora, a Bíblia diz que há uma fome muito grande na terra. E Abraão decide, por si mesmo, ir para o Egito. Um lugar rico, próspero. Onde tinha alimento, onde tinha comida. E ele vai para o Egito. E quando ele chega no Egito, antes de chegar lá, ele combina com a sua esposa, Sara. Ainda Sarai e ainda Abrão, tá, gente? Mas não precisa ficar falando isso, porque nós somos pessoas estudadas na palavra e sabemos que já tinha. Então ali Sarai, a Sara. E ele combina com Sara de que ela falaria para os egípcios que ela é irmã dele e não esposa. Ela era uma mulher já idosa, de mais de 60 anos, mas era linda. E Abraão, conhecendo muito bem a cultura, porque Abraão era inteligente, conhecia a cultura egípcia e sabia que mulheres lindas, formosas, que chegavam naquele lugar, chegavam no Egito, eram tomadas para ser esposa dos maiorais. E o príncipe do Egito, logo sabendo que Sara estava ali, e que ela era uma mulher formosa, linda, já colhe ela para o seu harém, como Abraão tinha pensado e achado que seria. E Sara, claro, confirma tudo que o esposo mandou ela confirmar, que é irmã de Abraão, ao invés de falar que é esposa de Abraão. Aqui nós vemos um homem de fé, com tanta fé, o pai da fé, um homem maravilhoso, poderoso na Bíblia, errando, pecando, mentindo.
Aí você fala, ai missionária, você acabou de falar isso tudo, agora o homem está aí pecando. Ah, gente, olha para você. Olha para tu aí, ó. Hã? Hein, Mari? Tá pensando que eu não fiz essa pergunta, não? Eu fiz, Deus falou isso comigo, é por isso que eu tô falando com vocês. Olha para tu. Né? Pecou, Rafael. Mentiu. Aí deu maior BO no Egito. Maior BO. Por quê? Porque agora Sara está reservada lá no harém para casar com o príncipe, lá com o faraó lá. Aí o que acontece? Deus manda uma praga terrível, consome todo mundo lá no Egito. E aí Deus faz faraó entender que está acontecendo tudo aquilo por causa de Sara. Aí faraó entende tudo, vai lá em Abraão, fica chateado com Abraão e convida Abraão, com toda gentileza, a se retirar do Egito. Sai fora daqui. Aí ele vai embora. Aí é o texto que nós lemos. É a parte que nós lemos. Porque Abraão mentiu, pastor Zé. Abraão pecou. Abraão mentiu mesmo, descaradamente. Porque muitos vão dizer, mas ela era meio irmã de Abraão. Ela era minha irmã. Era irmã parte de pai. Mas era esposa e ele omitiu. Então ele mentiu. Uma coisa que nós temos que aprender é parar de compactuar com o pecado. Mas é só meia mentirinha, mentira é mentira, pecado é pecado, prostituição é prostituição, adultério é adultério, conversa no celular com mulher, homem dos outros, é adultério e acabou. Com Deus não tem essa história de pecado, pecadinho, pecadão. O que acontece é que nós precisamos parar de achar que, não, eu estou pecando menos que Marco peca mais que eu. Pode não. A Duda não. Não. Ela com certeza pega mais que eu. Pecado é pecado e acabou. E se nós não consertarmos a nossa vida diante do altar do Senhor, nós não vamos viver saltos extraordinários nunca, porque Deus não compactua com o pecado. Mas foi só uma mensagenzinha, missionária. Isso aí não tem nada a ver, não. Apaga. Corrija. Porque Abraão peca, mente. Mas ele volta. A Bíblia diz, versículo 3, aqui é o 13: saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abraão muito rico em gado, prata e em ouro. Agora, e fez as suas jornadas do sul até Betel. Isso aqui quer dizer que ele foi refazendo a rota ali, ó, devagarzinho, sem pressa. Sem pressa. Porque para consertar não tem que ter pressa não, gente. Até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora lhe tinha feito Abraão, e invocou ali o nome do Senhor. Ele faz tudo o que ele faz, mas agora ele refaz a rota. E ao invés de ele ir armar sua tenda, ao invés de ele ir fazer qualquer outra coisa, ele vai ao local em Betel, à casa de Deus, aonde ele havia feito um altar e invocado ali o nome do Senhor. E agora ele se redime ao Senhor. Isso aqui, o capítulo 13 de Gênesis, verso 3, versículo 3 e versículo 4 nos ensina: errei, pequei, me arrependi, e agora eu vou refazer a rota, porque eu quero viver os saltos extraordinários que Ele tem para a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor, e enquanto isso, se coloque de pé comigo. Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque vai melhorar. Coloque de pé que vai melhorar. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Oh, Jesus, você pode glorificar o nome dele? Oh, Jesus, a Bíblia me encanta, gente, me encanta. Porque ela nos ensina, Diácono Alberto, passo a passo, não é não? Quando a gente lê um negócio desse, a gente fala assim, sou nada mesmo. Sou nada mesmo. A gente aprende passo a passo com Deus o que nós temos que fazer, o que nós temos que viver. E quando nós erramos, Deus nos ensina dentro da palavra que nós podemos voltar. Sabe por quê? Porque pelo erro de Abraão, nós olhamos com o nosso olhar julgador e logo dizemos o quê? Rapaz, não vai ter mais promessa aí não. Promessa nenhuma vai se cumprir depois do cara fazer um negócio desse. O cara sai da terra que está, de Canaã, vai para o Egito sem pedir permissão a Deus. Já tinha recebido ali uma promessa boa do Senhor. Agradecerei o teu nome, promessa boa. Aí o cara vai agora com medo, gente. Ansioso, com medo do futuro. A fome bateu, o cara tinha muita gente com ele. Aí agora ele vai para o Egito. Faz o que faz do jeito que faz, como faz, tem direcionamento de Deus. Aí agora a gente pensa o que, Bárbara? Vai acontecer mais nada com esse homem aí. Esse já foi, passou a régua. Passou a régua. Aí você vira um pouquinho e continua lendo. Mesmo capítulo. Simone, no mesmo capítulo, Abraão se arrepende, invoca o nome do Senhor. E no mesmo capítulo, nós vamos ver Abraão vivendo a aceleração profética do qual eu te falei. Porque Deus vem para ele agora, renovando as promessas e fazendo promessas ainda maiores do que já tinha feito. Porque aqui no versículo 14, ele disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, Abraão, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Oh, meu irmão, altar estabelecido, altar consertado, altar ajeitado, altar fumegando. Isso é sinal, de promessa renovada, restaurada, se cumprindo. Aí continua, oh meu Deus, e farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E continua. Para quem pensa que quando erra, cai, não pode voltar atrás, retroceder. E se isso acontecer, não vai dar em nada. Está aqui a Bíblia provando. Se aprume, se arrependa, se conserte diante do Senhor, refaça o altar diante do Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida, e você vai ver o que Ele vai fazer na tua história. Ele vai te levantar de uma maneira sobrenatural, Ele vai te erguer de uma maneira sobrenatural, e os saltos extraordinários que nós estamos profetizando nesta igreja, o Senhor fará acontecer, quando você voltar com o teu altar em chama perante a Ele. Oh,